Alô, galera! Tudo bem? Espero que sim, espero que estejam bem e animados com essa aula que a gente vai trabalhar aqui agora, cerca de 30 minutinhos conversando sobre a transição da ordem bipolar para a nova ordem mundial, né? Vai ser essa a nossa conversa hoje, uma conversa de preparação no final das contas. O nome diz muito, né? Nós já configuramos bem a ordem bipolar. Imagino que vocês estejam seguros em relação a esse assunto, né? O pessoal do CAUNI já teve essa aula também com a Cláudia, então viu a aula sobre outra perspectiva, né? Com outra linguagem, diferentes professores, então reforçou bastante. De qualquer forma, para quem é do caminho, é um assunto que cai no concurso também, é um assunto que interessa muito. Configuramos a ordem bipolar, o equilíbrio entre dois sistemas socioeconômicos que se confrontaram na metade do século XX por cerca de 50 anos, criando uma forte oposição ideológica com balanço militar, com equilíbrio militar, né? A corrida aeroespacial, a corrida bélica, a demonstração de poder de ambos os lados, a ideia de uma guerra fria, ou seja, não dá para ter o confronto entre as duas potências, seria catastrófico, mas também não dá para nenhuma delas se anular, sob o risco da outra abarcar aqui, demonstrar fragilidade. Então essa demonstração de poder, demonstração mesmo através de ações militares nos países periféricos, através de desfiles militares com novas ogivas nucleares, muitas vezes através do esporte também. As Olimpíadas acabaram sendo uma demonstração de uma sociedade mais forte em relação à outra. Um período muito tenso da nossa história e ninguém ficou imune. Todos os países, de alguma forma, tinham que se posicionar, ou eram capitalistas ou eram socialistas, e por conseguinte, ou recebiam o apoio da esfera capitalista ou recebiam o apoio da esfera socialista. Mesmo aqueles países que se autodenominaram não alinhados, não é? Dentro da Europa teve isso, a Iugoslávia foi um país que se denominou não alinhado. Nós vimos a conferência de países da Ásia e da África assumindo o papel de não alinhamento em relação a essa oposição ideológica militar. Mesmo esses países, de alguma forma, tinham que fazer opções em relação ao seu sistema socioeconômico, e essa opção, que não é uma opção banal, que não é uma mera opção, significava, sim, repercussões no grupo de outros países com os quais eles estariam aliados, né? Foi um período, de fato, muito turbulento da história mundial, só que, a partir da década de 70, o mundo mudou bruscamente, em vários aspectos, não é? E essas mudanças no mundo repercutiram no ocaso, na decadência e na queda da esfera socialista. O mundo que esteve em equilíbrio a partir da década de 70, mas mais profundamente nas décadas de 80 e 90, a esfera socialista demonstra fragilidade, já não consegue mais manter a oposição do poder, a corrida aeroespacial, a corrida bélica, passa a contar com muitos problemas interiores que nós vamos ver aqui, e isso faz com que, quando uma esfera, especialmente no coração dessa esfera, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, você demonstra alguma fragilidade, a outra esfera, que é a capitalista, abocanhou o mundo. E o mundo passa a ter, então, um regime hegemônico capitalista, e nós deixamos de ter uma ordem bipolarizada para ter um sistema hegemônico e uma multipolarização, não mais pelo poder bélico, a partir daí, então, pelo poder econômico. Essa transição é o que nós vamos discutir nessa aula de hoje, beleza? Antes de falar aí da década de 70, 80 e 90, que é o que nós vamos conversar,
Poxa, para aqueles que foram meus alunos em anos passados, certamente não é o caso de vocês. Quando eu estou no presencial, eu sempre começo as minhas aulas com atualidades, coisas que aconteceram durante a semana e que dialogam com a nossa disciplina. Aqui como as aulas são gravadas aqui em vídeo aulas, né, fica difícil para mim trabalhar esses assuntos. Mas eu vou falar de um tema que aconteceu, para vocês já vai ter um delay aí de uma semana, mas que tomou a mídia e acho que pode aparecer em alguma questão de vestibular para vocês, que foi um navio que vinha da China para a Holanda e encalhou no canal de Suez. O canal de Suez, que tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Foi construído no século XIX, 1869, numa empreitada de franceses e egípcios. Os egípcios endividados depois venderam a sua parte para os ingleses. Olha as potências da época, França e Inglaterra, né, que dominaram. O canal de Suez é absolutamente estratégico do ponto de vista comercial, óbvio que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, por conseguinte, liga a Europa à Ásia, não é bem importante isso, e importante do ponto de vista geopolítico também. Ele está passando ali no ponto que é a interseção entre as três grandes massas continentais, Europa, Ásia e África. Então não é à toa que o primeiro choque do petróleo, que tem a ver com a aula de hoje, acontece tendo o canal de Suez como um dos protagonistas do conflito que veio a ser o conflito da Guerra dos 6 Dias, mais Yom Kippur, que gerou o choque do petróleo. A pessoa não sei nada desse conflito. Você vai saber, a gente vai discutir sobre o Oriente Médio adiante e vamos acabar falando sobre isso. Mas eu não podia perder a oportunidade de falar agora do canal de Suez. Cerca um pouco menos de 20 mil navios passam por lá anualmente. É uma das principais rotas marítimas do mundo, em um mundo que circula os seus produtos através de navegação de longo curso e dos containers, né? Fala-se até da containerização da economia. A colocação naquelas caixas metálicas que têm ar-condicionamento possibilitam a circulação de produtos em larga escala pelo mundo afora. Só para finalizar essa parte da atualidade, lembrando que existem alguns gargalos no mundo, alguns estreitos, né, naturais ou construídos, que merecem nossa atenção. O canal do Panamá, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, ali na parte istmica da América Central. O canal de Suez, ali no Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar, entre Espanha e Marrocos, né, que abre a boca do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Em cima lá, o Canal da Mancha, separando o Reino Unido da França. E para finalizar, o maior porto, o porto mais movimentado do mundo, que fica no estreito, é na cidade e estado de Singapura, um dos tigres asiáticos. Esses são pontos nodais do comércio mundial, absolutamente estratégicos, e se algum deles sofre algum problema, como foi o caso de Suez, repercute no mundo todo, porque o produto não chega quando deveria chegar, e isso pode gerar desabastecimentos e coisas desse tipo. Fechou? Vem para cá! Vamos falar de transição da ordem bipolar para a nova ordem mundial, não é? Deixa eu contar uma historinha com vocês nessa tela aqui, depois a gente vai passando pelas imagens e comentando um pouco mais, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo capitalista viveu os 30 anos gloriosos, nós já vimos isso, 30 anos de crescimento contínuo, metade da década de 40, de 45 a 55, 65, 75, né? Foram anos de crescimento contínuo sustentado na reconstrução do Oriente e da Europa, plano Marshall, plano Colombo, e sustentado principalmente na ação das grandes corporações transnacionais que invadem o mundo periférico, levam a modernização, o desenvolvimento industrial, mas também fazem com que esses países periféricos de industrialização tardia fiquem sujeitos, submissos ao desenvolvimento tecnológico dos países centrais, à modernidade que era vendida por eles, né? Isso aconteceu no Brasil, por exemplo, nós já vimos isso em aulas anteriores. O fato é que o capitalismo viveu um período de crescimento contínuo,
desenvolvimento de tecnologias que, muitas delas vinculadas à lógica da corrida aeroespacial e armamentista, mas que tocavam o consumidor, porque algumas tecnologias desenvolvidas chegavam nos mercados, melhorando, por exemplo, os sistemas automotivos, melhorando a circulação aérea e mesmo tocando nos eletrodomésticos. Tecnologia do micro-ondas é uma tecnologia aeroespacial utilizada aqui, não é, que veio adiante. Sem contar sistemas de comunicações. Eu já estou falando aí na década de 70 da revolução técnico-científica e informacional. Ao passo que no mundo capitalista esse desenvolvimento tecnológico era a função do Estado, mas muito também desenvolvido pelas corporações que tinham interesse comercial, muitas dessas tecnologias, né, eram financiadas pelas corporações transnacionais. Na esfera socialista, como nós sabemos, o Estado é centralizador, tudo estava a cargo do Estado. Esse foi um dos problemas, né? Para manter essa corrida aeroespacial e armamentista, o Estado centralizador recebia os recursos e direcionava boa parte, a maior parte dos recursos para esse fim, para municiar o Exército Vermelho, o Exército de Defesa, para municiar os organismos militares, Pacto de Varsóvia e por aí vai, para manter o equilíbrio da corrida aeroespacial e armamentista, ainda que isso não tivesse repercussão concreta na vida social. E algumas demandas sociais começaram a escassear. Escasseava a condição de vida, escasseava aquecimento, escasseava alimentação. E isso começou a gerar, especialmente quando era possível estabelecer comparações, começou a gerar uma reação da população desses países socialistas quando viam, pelo menos do ponto de vista da propaganda, no mundo capitalista, o acesso a algumas modernidades que não chegavam no mundo socialista. É bom lembrar que do outro lado do muro também tinha essa propaganda, né? Dentro do capitalismo, é bom lembrar que a gente estava vivendo o keynesianismo, lembra disso? O Estado interventor. Havia a ideia que na esfera socialista tinha uma economia planificada, ninguém passava fome, ao passo que na esfera capitalista você tinha nas cidades exclusão, formação de guetos e tal. Então, de um lado e do outro, a propaganda tocava, mas na real começava a faltar recursos para o mundo, para a esfera socialista manter essa ordem bipolar naquele alto nível, não é? Deixa eu passar aqui adiante. E aí começaram a acontecer protestos e o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse slide, a Claudinha já trabalhou com vocês. Onde é que eu boto isso aqui? Esse slide a Claudinha já trabalhou com vocês. Ela está falando aqui da queda do Muro de Berlim. Eita! Não é? Pegou a vozinha da Cláudia, não foi? Pegou para vocês aí? Para mim ouvir aqui. Pois bem, mas o que me interessa aqui, efetivamente, para falar de transição, isso já caiu em alguns vestibulares, para falar de transição, necessariamente, nós temos que tratar desse cidadão aqui. Não é? Aqui tem uma charge dele, não é? O Mikhail Gorbachev, ele assume o secretariado-geral do Partido Comunista na União Soviética, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 86. Eu estou falando de meados da década de 80. Vamos ver o que estava acontecendo no mundo? Então, 30 anos de crescimentos contínuos, lá no mundo capitalista, né? Desenvolvimento tecnológico, terceira revolução industrial, revolução técnico-científica informacional. Epa! Década de 70, crises do petróleo. E começa a fomentar um Estado mínimo, um Estado neoliberal. Estou falando da esfera capitalista, presta atenção. Não é? Nesse mesmo momento, as ideias toyotistas bombando no Japão e se propagando pelo mundo. A ideia de dispersão da produção. Os tigres asiáticos já no nível de produtividade grande, desenvolvendo tecnologias próprias. Países como o Brasil, como o México, países que se industrializaram tardiamente, mas já tinham grandes parques industriais, não é?
Então, o processo de crescimento do capitalismo e modificação de um Estado centralizador keynesiano para um Estado neoliberal, mais competitivo do ponto de vista das empresas, de alcance cada vez mais global, pressionando o mundo para consumir. Nesse contexto, Mikhail Gorbachev chega ao poder na União Soviética, a União Soviética esfacelado dentro dessas crises que eu comentei anteriormente, não é? Crise de abastecimento, revoltas não, indignação popular. Por que não havia revolta? Porque as revoltas eram coibidas duramente pelo sistema ditatorial, não é? O fato é que em 86, de forma muito corajosa, o Mikhail Gorbachev lançou mão de duas políticas marcantes. Você precisa conhecer verdadeiramente. Isso vai cair em qualquer questão que trate dessa transição entre as ordens. Essas duas palavrinhas vão aparecer: a glasnost e a perestroika, não é? Glasnost significa abertura política. O Mikhail Gorbachev, dentro da lógica de redemocratização que ele propunha, ele acabava com o unipartidarismo na União Soviética. É bom lembrar que antes disso, no início da década de 80, 1980, um país da esfera socialista, a Polônia, eu vou mostrar a imagem nesse instante aqui, já tinha assumido o pluripartidarismo e nas eleições diretas tinha chegado ao poder um grupo de oposição, o Partido Solidariedade. Sobre a Polônia eu vou falar adiante. Mas quando eu falo dessa mudança e dessa política na União Soviética, gente, eu estou falando de uma fragmentação, de um pequeno fragmento no coração, na rocha da esfera socialista. Quando o mundo socialista apresenta essa política de abertura, ele sinaliza para um enfraquecimento daquele balanço de poder, não é? O que de fato veio a acontecer. Então, a glasnost, a abertura política, aqui tem uma imagem, né? Uma mão com o símbolo da União Soviética, com a mão com o símbolo dos Estados Unidos se apertando, e a lógica da glasnost é a lógica da abertura política. Mas não foi só isso. Nesse mesmo momento, o próprio Gorbachev, essa imagem, essa charge é muito bacana, não é? Ele lança a mão da perestroika, que foi uma política de, o nome é esse mesmo, reestruturação econômica. Olha que bacana, parece aquele joguinho de dominó, você bota uma teclazinha, mas aí você tem um efeito em cadeia que vai fazer todo o sistema cair, vai cair em cima dele aqui, né? Estão percebendo, né? Vai girar e vai cair em cima dele. Pois bem, a perestroika, com a lógica de reestruturação econômica, foi uma lógica simples, inclusive com discurso humanitário. A ideia de que não dá para eu ficar financiando a corrida aeroespacial, a corrida bélica, investindo no Exército Vermelho, enquanto a população está passando fome, está morrendo de frio. É preciso redirecionar os recursos, que são escassos, para atender às demandas populares mais básicas. Só quando há essa reestruturação, há uma diminuição de investimento no que mantinha o equilíbrio da ordem bipolar. Há uma diminuição de investimento no Exército Vermelho que, entre aspas, mantinha a ordem através da força e mantinha vários países atrelados à União Soviética através do poder da coerção, da pressão armada. Pois bem, a abertura política da glasnost e a reestruturação econômica da perestroika demonstraram, de alguma forma, a fragilização da União Soviética. Não foi à toa que nos anos subsequentes, como nós vamos ver aqui, vários eventos se sucederam que levaram em 1991, ao fim da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e antes disso até, né, em 89, como nós já vimos, a queda do Muro de Berlim, os países que estavam orbitando em torno da União Soviética, que faziam parte do leste ou parte do bloco socialista,
eles vão paulatinamente se desgarrando, mudando sistemas e muitos deles, a maioria deles, a bem da verdade, migrando para um sistema socioeconômico capitalista. Algumas de forma serena, como nós vamos ver, a República Tcheca, a República Eslovaca, outros de forma absolutamente ríspida, com conflito, com mortes, como aconteceu, por exemplo, na fragmentação da própria Iugoslávia, tá certo? Então, o que nós vamos ver adiante aqui é uma sucessão de imagens, eu vou comentar algumas, mas eu gostaria de chegar nas 3 últimas imagens que eu mostro a oposição dessas duas ordens. Fundamentalmente, nesse slide que nós demoramos muito aqui, eu quero dizer para vocês que a glasnost e a perestroika representam, do ponto de vista político, a glasnost, do ponto de vista econômico, a perestroika, mudanças no interior da União Soviética que sinalizavam para a diminuição do seu papel nessa ordem bipolar e, por conseguinte, o avanço do capitalismo se tornando o sistema hegemônico mundial na década seguinte aqui, ou seja, na década de 90. Vamos ver algumas imagens? Essa daqui, olha cá, Solidariedade, Movimento Solidariedade, é o nome de um sindicato de portuários que virou um partido político na Polônia, não é? Esse cidadão aqui, o Lech Wałęsa, está o nome dele aqui, era o líder desse sindicato e ele chegou ao poder na Polônia. Aqui está a Polônia, né? É bom lembrar que esses países aqui, Lituânia, Belarus, Ucrânia, toda a Rússia, né? A própria parte da Rússia aqui, Stalingrado, eles fazem parte, na época, faziam todos parte da União Soviética, então a Polônia tem fronteira, uma longa fronteira tinha, né, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e esse movimento que acontece na Polônia, na região portuária, no Mar Báltico, mostra já na década de 80, no início da década de 80, antes mesmo de Gorbachev, mostra uma, entre aspas, diminuição do poder da União Soviética nos países que estavam a ela atrelados. As outras imagens vão ratificar isso. Eu não botei o crédito aqui, isso aqui são algumas imagens da internet, se não me engano, do Wikipédia, né? Aqui você tem um outro país que nunca esteve muito alinhado, apesar de ser um país socialista, governado durante praticamente todo o período da ordem bipolar por um único governante, o Tito. É a Iugoslávia, não é? Nós vamos ter chance de falar da Iugoslávia quando falarmos de conflitos recentes na Europa, porque é um conflito recente. A gente está vendo aqui na última década do século XX, né? Cerca de 30 anos, o conflito estava acontecendo. Um país com uma diversidade étnica retada, uma dificuldade de você manter a unidade. Até 89, esse país estava unificado, era a Iugoslávia, como vocês podem ver aqui, e logo após, uma série de países foram se formando dentro do que era a Iugoslávia, mostrando a fragmentação com a queda de um regime ditatorial centralizador vinculado à esfera socialista, não é? Aqui está mais uma vez a Iugoslávia e a sua fragmentação. Hoje são 8 novas unidades, né? Algumas delas, inclusive, participando da União Europeia, o que é louco, como a Eslovênia e a Croácia, né? Há pouco tempo faziam parte da esfera socialista, né? Também na China, que seria a segunda potência do mundo socialista, né? 2 eventos aqui são absolutamente marcantes. Com a morte de Mao Tse-tung, que era o líder da Revolução Chinesa, né? A China, país socialista, babá, centralizador, revolução cultural, isso aí vocês vão estudar em história, possivelmente. Pois bem, com a morte dele, assumiu um cidadão chamado Deng Xiaoping, e mais uma vez, final de 70, início de 80, ele cria as chamadas zonas, aqui embaixo, ó, zonas econômicas especiais. Aqui estão as primeiras zonas econômicas especiais, áreas portuárias, onde no país socialista eles abriam as portas
as empresas capitalistas. E por que a empresa capitalista foi para lá, professor? Porque lá você tem somente o maior mercado consumidor do mundo, lá você tem mão de obra semi-escrava, lá você tem recursos minerais, condição de produtividade grande, e aí nessas regiões aqui houve uma explosão de produção industrial. Rapidamente a China, que trouxe essas empresas, as empresas tinham interesse de ir para lá, criar plataformas de exportação, vender as bugigangas mundiais pelo mundo, essas coisinhas de baixa tecnologia produzidas a um custo baixíssimo lá, mas também deixavam tecnologia, estimulavam a produção de tecnologia e essas empresas faziam tocar no território chinês, especialmente nessas zonas econômicas especiais, os ares do consumo, os ares do capitalismo, os ares da modernidade. Pois bem, em 1989, próximo à visita de Gorbachev a Pequim, houve então uma manifestação de estudantes, né? Olha que ironia, o nome da praça. Praça da Paz Celestial. Não é lindo? Você pensa um negócio assim, super zen. Praça da Paz Celestial. Os estudantes foram para lá, um grupo de estudantes chineses, né? Cerca de 100 mil. Nada é muito pequeno na China, assim, né? Em relação à demografia. 100 mil estudantes, um estádio cheio, para você ter uma analogia, um Maracanã cheio, foram para uma manifestação pedindo abertura, assim como estava acontecendo com a Glasnost e a Perestroika na União Soviética, pedindo abertura na China, no sistema político da China. Essa cena é memorável, né? Um estudante, porque o governo chinês mandou o exército para a rua para debelar aquela manifestação, e um estudante fica na frente da linha de tanques, não é? Os tanques vão avançando, ele fica na frente, o primeiro tanque vira para o lado, ele vai para o lado também. Essa imagem o que foi acontecer com ele, professor? Quem sabe, né? Certamente foi preso. Devem ter tratado ele bem mal, né? Na cadeia. O fato é que muitos estudantes morreram e tal, não se tem exatamente o número de pessoas que morreram, muitos ficaram presos. Esses números foram, obviamente, escondidos, mas marcavam também na China manifestações populares. A China, então, não abriu politicamente, como nós sabemos, vive o chamado socialismo de mercado. Marx se contorcendo todo no túmulo. Socialismo de mercado, no sentido de que politicamente mantém um sistema centralizador voltado para um Estado, desculpa a redundância, um Estado centralizador, politicamente então uma ditadura socialista, mas economicamente, especialmente nas zonas econômicas especiais, que já são muitas outras, são regiões na verdade, está voltado para o capitalismo, não é? Eu estou demonstrando para vocês as reações. Olha outro país no qual houve reação. Eu poderia falar da Hungria também, que houve manifestações contrárias à presença da União Soviética nesse país. Um país emblemático é a antiga Tchecoslováquia. Era um país só, né, que foi unificado dentro de um sistema ditatorial socialista vinculado à União Soviética. Já havia acontecido uma manifestação de estudantes, agosto de 69, muito conhecida. Tem filmes sobre isso, livros. Primavera de Praga, não é? Praga é a capital, era a capital na época, né? Da Tchecoslováquia, hoje capital da República Tcheca. Pois bem, que foi duramente reprimida por quem? Pelo Exército Vermelho, russo inclusive. E em janeiro de 93 aconteceu então a chamada separação de Veludo. Acordos políticos, sem que houvesse derramamento de sangue, se deslocaram, se distanciaram da União Soviética e separaram-se a República Tcheca da República Eslovaca sem que houvesse conflito. Eu coloquei esse mapa aqui, é o mapa dos países que pertencem à União Europeia, já sem o Reino Unido, né, por conta do Brexit. A gente vai trabalhar muito com isso adiante, no próximo trimestre. Mas eu coloquei aqui para mostrar para vocês que países ex-socialistas, agora no século XXI, são países que compõem a União
Europeia, né? Se eu falei União Soviética, esqueça, União Europeia aqui, né? Como, por exemplo, Estônia, Letônia e Lituânia, Polônia, República Tcheca, República Eslovaca, Hungria, Romênia, né? Bulgária, todos esses países, fragmentos da ex-Iugoslávia, eram países que estavam no bloco socialista, vinculados à União Soviética e já no século XXI fazem parte do maior bloco econômico capitalista que existe no mundo, que é a União Europeia. Eu vou passar mais rapidamente aqui por esses próximos slides, que a Cláudia já trabalhou com vocês sobre a fragmentação da União Soviética, e vou trabalhar aqui. A Cláudia já trabalhou e vocês têm aqui, né? A União Soviética se fragmenta, formando 15 outros países. O principal herdeiro da União Soviética é a Rússia, que está a União Soviética no contexto da ordem bipolar. E esses outros países, boa parte deles, formam um bloco chamado Comunidade dos Estados Independentes. É curioso observar que nem todos os países aderiram ao bloco, a exemplo dos países nórdicos, que eu falei aqui há pouco, bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia, Geórgia também. Por que esses países não aderiram à CEI, professor? Primeiro porque eles se viam mais aproximados do mundo ocidental, não é à toa que, por exemplo, Estônia, Letônia e Lituânia aderiram à União Europeia. Depois porque eles foram anexados pela União Soviética, sem que houvesse necessariamente um pleito, um desejo da população para que isso acontecesse, não é? No momento que eles sentiram que houve a fragilização da União Soviética e esses países se sentiram compelidos a fazer uma escolha, essa escolha foi do afastamento da União Soviética. Aqui você tem, onde é que eu boto essa imagem? Aqui você tem um quadro comparativo do fim da ordem bipolar e surgimento da nova ordem mundial, não é? A ordem bipolar aqui, o mundo dividido em leste e oeste, e aqui já uma nova ordem mundial, que é o que nós vamos trabalhar nas aulas seguintes, tá bem? Vocês já viram essas ordens mundiais, esse mapa mental, ele está disponível inclusive no AVA, para quem quiser ver com mais detalhes, imprimir, não é? Que aparecem os mapas das ordens, aqui eu fiz só dessas duas últimas, com um texto, resumo de cada uma delas, beleza? Vamos ler aqui rapidamente, essa daqui nós já lemos, né? Da pós-Guerra Fria, bipolaridade ideológica, regionalização em primeiro, segundo, terceiro mundo, termos associados ao período, Guerra Fria, cortina de ferro, cordão sanitário, corrida espacial armamentista, guerras na periferia do sistema. Aqui, nova ordem mundial pós-89, que é do Muro de Berlim e fim da União Soviética. A ordem deixa de ser bipolar, passa a ser uma ordem multipolar. O sistema socioeconômico é único. Agora não é mais a força bélica que determina o poder. Agora é a força econômica. E aí você tem uma tríade absolutamente interdependente, não é? Os Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental, União Europeia fundamentalmente, e o Japão / China, o Extremo Oriente, essa tríade interdependente como as principais centralidades econômicas dentro dessa nova ordem, né? O mundo deixa de estar dividido entre leste e oeste, simbolicamente, passa a estar dividido por essa linha socioeconômica que vocês estão vendo aqui, entre norte e sul, países centrais e países periféricos. Sobre isso, vamos conversar amplamente nas próximas aulas, beleza? Galera, beijo, estudem, continuamos nessa longa conversa sobre geoeconomia e geopolítica na nossa contemporaneidade, chegando cada vez mais próximo do nosso tempo. Tchau, tchau, tchau.